Oi você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e nesse quadro nós vamos destrinchar crimes notórios tanto do Brasil quanto do mundo. Hoje a gente vai falar sobre o caso Eloá, que parou o Brasil em 2008. Vinheta aqui. Hunter County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Ela era filha de Everaldo Pereira dos Santos, que era um ex-cabo da PM, e de Ana Cristina Pimentel, que trabalhava numa creche na época que aconteceu o caso. Ela morava com seus pais e com seu irmão Everton em Santo André, que é uma região do ABC paulista. A Eloá começou a namorar com Lindenberg quando ela tinha 15 anos e ele tinha 22. O Lindenberg, ele nasceu na Paraíba, mas se mudou para São Paulo com a família aos 2 anos de idade. A mãe da Eloá descobriu o relacionamento deles por acaso e ficou um pouco assustada, porque a diferença entre os dois era muito grande, tinham 7 anos de idade de diferença entre um e outro. Mesmo assim, os pais resolveram chamar o Lindenberg para casa deles para conhecer e acabaram impondo algumas regras no namoro que, estranhamente, o Lindenberg aceitou bem, porque os colegas da Eloá já falavam que ele era um cara meio agressivo, meio esquisito, então é meio estranho ele ter aceitado as regras logo de início, mas o Lindenberg e a Eloá brigavam muito, eles eram o tipo de casal que brigava e reatava sempre, e o motivo das brigas era sempre ciúme e era sempre o Lindenberg que terminava e pedia pra voltar. Até que em um dos términos a Eloá decidiu não voltar mais e foi a partir daí que o Lindenberg começou a perseguir ela. Ele passava de moto na frente do colégio todos os dias, como quem diz que está sempre observando todos os passos dela. No dia 13 de outubro de 2008, a Eloá tinha combinado com a mãe que ia fazer um trabalho com os colegas depois da aula. A mãe da Eloá teve um mau pressentimento e pediu ao Everton que, independente de quantas vezes o Lindenberg batesse na porta ou tentasse falar com a Eloá, que não era para ele deixar. A Eloá foi para a aula, como era de costume, e o Everton ficou em casa. Nisso, o Lindenberg ligou várias vezes para o Everton, querendo falar com ele, dizendo que estava estressado, que precisava conversar, e o Everton, com pena, acabou cedendo. Eles conversaram no apartamento por um tempo, até que o Everton viu que estava perto do horário da Eloá chegar do colégio. Então ele falou, não, bora para outro lugar que a gente continua conversando. Nisso eles subiram na moto do Lindenberg e foram para uma pastelaria ali perto. Eles continuaram conversando ali naquela pastelaria e o Everton pediu pro Lindenberg deixar ele em casa porque ele tinha alguns compromissos que ele precisava resolver. O Lindenberg acatou, eles subiram na moto e foram em direção à casa. Porém, no meio do caminho, o Lindenberg desviou e foi para uma represa que tinha perto da casa deles. Quando eles chegaram na represa, o telefone do Lindenberg toca. Ele atende e em meio à ligação ele fala para o Everton que ele vai ter que ajudar um amigo, mas que ele volta logo para deixar ele em casa. E é nesse meio tempo que o Lindenberg desvia o caminho novamente e vai para o apartamento da Eloá. Com a demora, o Everton percebe que ninguém vai voltar para buscar ele, então ele decide ir para casa sozinho, que dava uns 40 minutos de caminhada mais ou menos. Quando ele chegou em casa, ele viu que a porta estava trancada, bateu, tocou a campainha, ninguém atendeu. Ele imaginou que a Eloá ainda estivesse fazendo trabalho e resolveu esperar até que ou a Eloá ou algum dos pais chegasse. Às 6 horas da tarde, o pai dele chega, vê o Everton do lado de fora e os dois sobem para o apartamento. Quando o pai faz menção de abrir a porta, o Lindenberg grita que ele está lá dentro com a Eloá e com os colegas e que ele está armado. O Everaldo se desespera e liga para a polícia e assim começa a movimentação de curiosos e da imprensa. Às 8 horas, um grupo de ações táticas especiais da PM chega até o local para começar as negociações. Dentro do apartamento estavam o Lindenberg, a Eloá, a Nayara Silva, que era a melhor amiga da Eloá, o Iago de Oliveira e o Vitor Lopes, que era o namorado da Nayara. Por volta das 10 da noite, o Lindenberg resolve liberar o Iago e o Vitor, porque os dois passaram mal lá dentro. E nisso eles relatam para a PM que apanharam muito do Lindenberg, mas que não tiveram nenhuma complicação maior. Vale lembrar que o Lindenberg ele tinha um celular com ele, e era por meio desse celular que ele se comunicava com a polícia. Ele então pede ligação para falar com a mãe da Eloá, com a Ana Cristina, né? E nessa ligação ele fala que ele não vai liberar a Eloá, que se ela não ia ficar com ele, ela não ia ficar com ninguém e que os dois só sairiam de lá de dentro mortos. Ele falou também que ia matar a Barbie, que era o apelido da Nayara, porque segundo ele, era ela que tinha feito a cabeça da Eloá para não voltar com ele. Foi a partir daí que começaram a questionar o porquê que a polícia ainda não tinha invadido o apartamento ou atirado no Lindenberg, já que ele tinha colocado a cabeça fora da janela várias vezes. A resposta da polícia para esse questionamento foi que eles queriam vencer o sequestrador por cansaço. Ou seja, eles iam cortar energia, eles iam cortar alimentação, etc. Nada disso funcionou. O próprio Eduardo Félix, que era o coronel que mediava o caso, falou que eles deixaram o Lindenberg escolher. Inclusive, ele afirma que o fato da Eloá ter apanhado no cativeiro não justificava uma evasão da PM. Ele ainda afirma que sim, eles poderiam ter dado um tiro no Lindenberg, porém, e palavras dele, eu vou ler aqui, era um garoto de 22 anos, sem antecedentes criminais, em uma crise amorosa.
Tá bom pra você? Vale lembrar que a ação da PM é criticada até hoje e é utilizada como exemplo do que não fazer nesses casos. E a gente sabe muito bem o porquê. Aliás, falando em crítica, a imprensa, vamos falar da imprensa aqui? A imprensa passava dia e noite noticiando o caso como se fosse um grande reality show de horrores. Além de que eles esqueceram que o Lindenberg estava vendo tudo porque ele tinha uma TV no apartamento. Genial. E como eles estavam noticiando todo o caso, eles deixavam escancarado para o Lindenberg cada passo que a polícia ia fazer. A mídia não só deixou tudo o mais sensacionalista possível, como também romantizou o máximo que pôde o caso. Um especialista em segurança, que foi convidado do A Tarde é Sua, aliás, guardem esse nome, porque eu vou voltar nele, chegou a falar o seguinte no ar, e eu vou pegar aqui de novo para ler. Eu sou muito otimista. Espero que tudo termine em pizza, em um casamento futuro entre ele e a namorada. Ele está passando uma fase momentânea. Tem o fato dele ter perdido a motivação de viver. Um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra, mas isso vai terminar em final feliz. Pois. Falando no A Tarde é Sua, a Sônia Abrão, nosso querido urubu de tragédia da mídia brasileira, ela entrou ao vivo com o Lindenberg no programa dela. Ela interrompeu a linha telefônica da polícia, das negociações, para poder deixar o programa dela ali, deixar todos os telespectadores a par do que estava acontecendo. Vocês entendem? Só isso aí que ela fez já fere em tipo 30 mil aspectos do Código de Ética Jornalístico. Aliás, eu, como estudante de jornalismo, eu não consigo chamar isso que eles fazem de jornalismo de jeito nenhum. Ela passou cerca de meia hora no telefone com ele, ocupando a linha por meia hora, que poderia estar sendo utilizada para negociar a vida de duas jovens. Eu dei enfoque aqui na situação da Sônia, porém vários apresentadores pelo Brasil afora fizeram a mesma coisa. Inclusive, a Ana Hickman entrou em contato com ele ao vivo também e ficou pedindo para ele mandar mensagens para a família da Eloá, para a família dele, que estava todo mundo aqui fora preocupado com ele. Com ele? Você tem certeza? Nossa preocupação é com você. É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da Rede TV. Tudo isso, a gente tem amigos, repórteres do programa, que são amigos, que também querem você são e salvo dessa história, que se você precisar, você pode contar com eles, entendeu? Dentro disso que o senhor está colocando, eu quero só de deixar claro aqui que nós fizemos o trabalho dentro da ética total. Em todos os momentos a gente fez a cobertura ouvindo os dois lados, que é uma tradição da Rede Record Televisão, sempre faz uma cobertura intensa, mas nunca sensacionalista. Se os três puderem, um deles dar um sinal, acenar, fazer alguma coisa para mostrar para todo mundo, para deixar todo mundo mais calmo, seria uma coisa, eu acho que sensata da parte dele, até mesmo para deixar, quem sabe, os pais, a mãe dele mais calma, os pais das meninas, os familiares, as pessoas que estão aí. Enfim, na terça-feira, por volta das 10h50 da noite, o Lindenberg libera a Nayara depois de quase 33 horas de cativeiro, e é aí que vem mais um absurdo. Na quinta-feira, dia 16, a pedido da polícia, a Nayara retorna ao local do sequestro para ajudar nas negociações. É isso mesmo, ela voltou. O combinado com o Lindenberg é que a Nayara ia chegar na porta do apartamento, estender a mão para ele e iam sair os três de mão dada. A Nayara, o Lindenberg e a Eloá. Porém, quando a Nayara se aproximou da porta do apartamento, o Lindenberg abriu, ele estava com a arma apontada para a cabeça da Eloá e falou que se a Nayara não entrasse, ele iria atirar. E foi assim que a Nayara voltou a ser refém. Inclusive, em entrevista ao Fantástico, a Nayara deixou bem claro que ela foi induzida a fazer isso, que ela não queria. Mas eu não a culpo, porque assim, eu com 21 anos, se a polícia chegasse na minha porta e falasse você precisa voltar ao local do sequestro para salvar a vida de sua melhor amiga, eu ia. Imagine uma menina de 15. No quarto dia de sequestro, ficou combinado com o Lindenberg que ele iria soltar as meninas sob o acordo de ter a pena dele reduzida e a integridade física dele garantida. Por volta das 6 da tarde, o Lindenberg coloca uma mesa contra a porta de entrada do apartamento e a polícia explode a porta para entrar. A porta do apartamento não cai de imediato e nesse meio tempo o Lindenberg dispara um tiro contra a Nayara e 2 contra a Eloá. Os policiais justificaram a invasão alegando que escutaram um disparo vindo de dentro do apartamento e foi por isso que eles arrombaram a porta para entrar. Porém, tanto a Nayara, que estava lá dentro, quanto as pessoas lá de fora afirmaram que o único estrondo que teve foi a polícia arrombando a porta. Quando conseguiram entrar no apartamento, o primeiro policial atira contra o Lindenberg, porém erra o tiro e acaba acertando a parede, e a Nayara consegue sair correndo e é socorrida assim que sai do apartamento. Alguns minutos depois, a polícia sai com um corpo na maca que todo mundo acreditava ser do Lindenberg, mas que na verdade era o da Eloá. A Nayara foi atingida de raspão no rosto e a Eloá foi baleada na cabeça e na virilha. No sábado, por volta das 11h30 da noite, foi declarada a morte cerebral de Eloá Cristina. O enterro da Eloá reuniu quase 40 mil pessoas e eu me pergunto o que é que todas essas pessoas queriam ver lá, sabe? O que é que eles esperavam ver? Eu não tô falando da família, eu não tô falando dos amigos e conhecidos. Eu tô falando da galera que tava lá por pura motivação da mídia. O que é que eles esperavam ver lá, além de uma menina sendo enterrada e pessoas que conheciam ela e amavam ela sofrendo?
Não faz sentido. Os órgãos da Eloá foram doados para 5 pacientes, e é aí que eu volto a falar da mídia, porque houve uma espécie de santificação da Eloá nessa situação. Os canais de notícia falavam que tudo havia um lado bom, que em tudo havia um final feliz. Sabe, esse é o final feliz. O final feliz não é a Eloá viva. Ela queria ser santificada, ela queria estar viva. Em fevereiro de 2012, teve o julgamento do Lindenberg e ele foi considerado culpado pelos 12 crimes que ele foi acusado, que foram 1 homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. Ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão no presídio de Tremembé. Durante o sequestro, o Everaldo, que era o pai da Eloá, estava foragido e foi reconhecido pela polícia de Maceió. Ele era procurado por assassinatos em Alagoas, quando ele fez parte de uma gangue. O Everaldo fugiu e só foi preso novamente em 2009 em Maceió. Foi condenado a 33 anos de reclusão, mas foi solto em 2014 pelo Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu a condenação dele. O caso Eloá é muito discutido até hoje, principalmente as ações da polícia e da imprensa no caso, que são utilizados como exemplo do que não fazer, não só aqui no Brasil, como no restante do mundo também. Eu vou deixar no box de informações aqui embaixo o link do documentário Quem Matou Eloá. Eu me baseei nele nos arquivos do caso para poder fazer o roteiro, e ele é muito interessante, vale muito a pena dar uma olhada. Esse foi o caso do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado tanto desse vídeo quanto eu gostei de pesquisar e de montar ele para vocês. Se vocês gostaram, lembra de curtir, de comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam do vídeo, me sugiram novos casos que eu vou adorar pesquisar sobre eles para fazer vídeo para vocês. Compartilhem com seus amigos, e é isso. Um beijo e até a próxima!